Nome. Teresa Justo. Idade. 31. Naturalidade. Vila do Conde. Residência. Póvoa de Varzim. Bem-vindo ao Enxoval, Teresa. Obrigada. Enxoval é a palavra que utilizamos muitas vezes para descrever tudo o que herdamos das nossas famílias e da nossa história e trazemos para a vida adulta. Neste programa vamos tentar saber mais sobre a herança que trazem algumas cozinheiras e chefes em Portugal. Desde as receitas que herdaram, àquilo que trazem consigo e que influencia a forma como cozinham e como veem o mundo. Tu lembras-te de um prato marcante da tua infância? Prato marcante da minha infância. Olha, havia uma cena que a minha mãe fazia, que era com restos de carne assada, que ela misturava com batatas fritas, pimento, e eu acho que tinha o ovo mexido, não posso jurar. Era uma cena que não me lembro ao diabo, mas era muito bom. Era assim, era uma mistela de... Eu sabia que, imagina, nós fazíamos o assado ao domingo e na segunda provavelmente essa era a comida. Lembro-me também muito de fazer rissóis com a minha mãe, que é uma memória muito fixe. A minha mãe fazer a massa na panela, depois estendemos na bancada da cozinha e depois estarmos a pôr um bocadinho de carne em cada um e com o copinho a cortar. E tinhas que idade nessa altura? Pá, não faço ideia, mas devia ter, sei lá, 4, 5. É que a minha mãe, a maior parte da minha infância, a minha mãe esteve em casa e morávamos com a minha avó, então era uma cena, mexer em comida. Depois, a minha mãe só começou a trabalhar quando eu andava para ir fora de casa. Tu tens irmãos? Tenho dois muito mais velhos, um com mais 17 e outro com mais 13. Uau. Então era mesmo a pequenina de casa. E lembro-me de passar muito tempo com a minha avó e com a minha mãe. Tipo, a cena de ir comprar pão à meio da tarde, chegar com pão quentinho e comer pão com manteiga, ou de estarmos à tarde a lanchar tipo café com leite, com o pão com manteiga e molhar, fazer aquela piscininha, ficar aquela cena de gordura da manteiga no café com leite, sim. Lembro-me perfeitamente disso. Lembro-me de uma cena muito básica também, que era quando a minha mãe fazia a letria, um restinho num prato pequeno para eu comer logo, enquanto ela estava líquida e quente, sim. Acho que essas são as principais. E depois, eu também passei muito tempo na Feira de Artesanato de Vila do Conde e em feiras de artesanato pelo país, na verdade, porque o meu pai era artesão, ainda é, mas ele fazia disso mesmo... E o que é que ele fazia? E ele foi marinheiro, portanto faz quadros com nós de marinheiro e porta-chaves e tudo com os nós de marinheiro. Então ele fazia muitas feiras de artesanato, uma delas em Vila do Conde, e eu fazia renda de bilos quando era miúda, portanto eu estava na exposição, no stand das meninas das rendas de bilos a fazer. E durante imensos anos, portanto o meu pai estava na feira de artesanato, eu estava também. E às vezes eu ia para outras feiras de artesanato com o meu pai. Então eu também me lembro de provar imensas coisas que estavam na feira de artesanato. Comida, imagina, a senhora dos ovos moles dava-me ovos moles. E ao stand da Madeira ver-se um maracujá. E aos doces conventuais de Vila do Conde comer os doces conventuais. Pronto. Aí era sem dúvida mais doces, porque as coisas salgadas da feira de artesanato era queijo e presunto, que era uma coisa que eu não ligava tanto. Mas então essa cena também de coisas tradicionais também tenho muita memória de comer, sim. Quando foste trabalhar para um restaurante nas Caxinas, foi porque havia uma curiosidade sobre a cozinha ou foi porque havia uma necessidade de trabalhar? Não, foi necessidade. Não era restaurante, era pão quente. Então é engraçado porque depois o bicho começou como padaria, então eu sentia que havia imensas coisas... que estavam lá ao longo do teu caminho, não é? E uma cena super curiosa, o nosso chefe de padaria trabalhou durante imensos anos no fabrico que fornecia esse pão quente. Mas sim, foi porque eu precisava de dinheiro, aquilo era ao pé da minha casa, eu estava no secundário e depois na faculdade, onde eu trabalhei, acho que foi o último ano do secundário e depois a faculdade inteira, sempre aos fins de semana, nunca falhei. Porque queria ter dinheiro extra e os meus pais já tinham tido um café quando eu era miúda, então eu não sei se essa cena não está meio no nosso ADN, sabes? A minha avó paterna, que eu não conheci, fazia bolinhos de bacalhau para fora. Não é propriamente uma família que não esteja ligada à cozinha, assim de uma forma um bocado caseira, mas acabaram todos por fazer qualquer coisa. Os meus pais tiveram um café em Vila do Conde durante muito tempo também. E tu fazias parte dessa dinâmica, ajudavas? Eu era muito nova, eu não era nascida. Eu era muito nova, não existia, eu era tipo um projeto. Os meus irmãos lembram-se de ir lá, de lanchar lá e não sei o quê, e eu já não me lembro disso. Lembro-me da minha mãe depois fazer coisas em casa para vender para fora, rissóis, bolas de carne, letria, leite de creme, rabanada, essas coisas, lembro. E lembro-me de estar na feira de artesanato com os meus pais e de querer muito ter um stand de bolos com a minha mãe. Tipo, olha mãe, o pai vem para aqui fazer a cena dele e nós temos um stand de bolos. Aliás, há um contrato disso. Eu obriguei a minha mãe a assinar o papel a dizer que me prometia que íamos fazer isso. Como assim? E ela falhou.
Ela falhou, sim, eu disse, mãe, mas jura por favor que para o ano vimos? Ela, sim, eu, está bem, então assina aqui. E pus o meu nome e ela pôs o dela. Mas não aconteceu. E o que é que nessa experiência, nesse ponquete nas caxinas, que coisas é que tu aprendeste aí? Tudo, absolutamente tudo. Aquilo era gerido por 2 irmãs, ainda é delas. Pá, e eram super trabalhadoras, super organizadas, assertivas, despachadíssimas. Acho que a cena que eu mais aprendi é o despacho. Tem que andar, tens que ser rápida, tens que estar atenta. Eu sempre trabalhei com pedidos de cor, nunca escrevi num papel. E eu acho que já tenho boa memória, mas eu acho que aquilo foi mesmo Um treino de memória? sim, foi aquela coisa de pá, tu nunca podes usar um papel, tens que safar. Não me disseram isso, mas foi aquilo que eu interpretei, que é muito mais fixe tu decorares tudo e saberes tudo. Então ensinam-me logo a ter aquela coisa de isto é daquela mesa, isto é dali, arranjar um método para decorar como é que as pessoas me pediam as coisas para nunca ter que estar com papel ou com uma caneta. Pá, a cena de ser pontual e rigorosa também, eu nunca cheguei atrasada, também, pronto, era ao lado da minha casa, né? Mas, mesmo assim, nunca cheguei atrasada. Sim, mas há quem se atrasa na mesma mesmo. Sim, não, eu chegava sempre a hora, até me lembro depois de eu ter saído e delas terem dito, tu chegavas sempre a hora, chega sempre atrasada, eu pensei, pois, que fixe. Sim, eu ainda fiquei lá a trabalhar mesmo depois de sair da faculdade, houve um ano que eu estive ali a ver o que é que ia fazer e mesmo assim eu trabalhei lá, eu só deixei de trabalhar lá depois de ter um trabalho mais a sério, porque trabalhei mesmo, 4 ou 5 anos lá. Enquanto eu tinha muito aquela... Também eu acho que me deu muito sentido de responsabilidade, porque eu sabia que tinha aquele compromisso ao fim de semana, portanto eu não ia sair à noite. Eu fui trabalhar uma vez de ressaca e nunca mais. Foi horrível e eu pensei, isto é péssimo, não é para mim e eu não quero isto. Portanto, deu-me muito essa sensação de responsabilidade, perceber toda a logística que está envolvida para uma máquina funcionar, basicamente, porque... Era aberto às 6 da manhã, o pão chegava cru, assava lá nos fornos o pão biju e as baguetes e coisas assim, depois poucas coisas de pastelaria eram assadas lá, era mais croissants e lanches e coisas assim, mas deu para perceber também essa dinâmica, e acho que foi isso, é perceber como é que a máquina toda funciona, o esforço que está envolvido, é uma coisa que eu acho que é mesmo, que eu acho que às vezes as pessoas como consumidoras não entendem tanto, mas para uma coisa pequenina chegar à tua mesa, nem que seja um pão com manteiga, há toda uma estrutura por trás disso e é um trabalho em cadeia. Se te falha um fornecedor, se te falha não sei o quê, já não dá. E acho que isso foi uma coisa que eu aprendi cedo. A valorizar também. Sim, essa dinâmica. E eu lembro-me de estar lá a trabalhar e pensar, eu até acho isto fixe, se calhar, se eu tivesse um sítio onde eu servisse uma coisa mais enquadrada com aquilo que eu como, ou com aquilo que eu gosto, eu se calhar era uma cena que eu gostava. Isso já estavas a estudar comunicação nessa altura? Já estava a estudar comunicação nessa altura, sim. E eu a meio do curso eu queria desistir, só que já tinha feito um esforço grande para eu entrar para a faculdade, então eu também sentia aquele peso na consciência, porque a pergunta quando eu dizia, eu não quero fazer mais isto, eu não quero estudar mais isto, a pergunta era, então, mas o que é que queres estudar? E era tipo um vácuo, porque eu não queria nada, eu não queria propriamente nada, eu só não queria estar ali e não queria ter o peso de decidir outra coisa, eu não sabia o que é que queria. Mas passou-te pela cabeça de estudar cozinha ou padaria ou pastelaria? Não. Não era sobre isso? Não, na altura, passavam tantas coisas pela cabeça, fotografia, moda, design, todo um monte de coisas, mas nada que eu dissesse que era forte o suficiente para eu trocar, não era tipo, o meu sonho é ser engenheira, arquiteta, claro, médica, nada, eu só não estava a gostar era daquilo. Então a fase final foi muito penosa, e depois nessa altura... associado também, se calhar, eu não estava muito satisfeita, eu comecei a ter muitos problemas de estômago, de stress e coisas assim, então comecei a pesquisar muito o que é que se podia comer para melhorar, e foi um bocado aí que eu depois comecei a cozinhar por mim, ou seja, não foi propriamente uma coisa muito boa, foi mais aquela coisa de eu quero controlar, e eu não quero comer o que os meus pais comem, eles se calhar estão a cozinhar coisas que me estão fazendo falta, estás a ver? Sim, muito tradicional. Pronto, isso também coincidiu com uma fase em que havia muitos vlogs de comida vegetariana e não sei o quê, então entrei um bocado nessa onda e fui explorando mais. Por um lado, restringi um bocado a minha alimentação, mas por outro foi a altura em que eu experimentei mais coisas novas, porque a minha alimentação em casa era super monótona, era tipo arroz, bife, salada, não passava muito daí. A minha casa sempre se cozinhou de raiz, portanto, nós comíamos sempre comida feita em casa. E eu via, por oposição a outros sítios em que havia em casa dos meus amigos, em que havia muitas guloseimas, comida takeaway, eu não tinha nada disso. A minha mãe comprava-nos tipo, sumo ao fim de semana,
havia uns bolos, mas normalmente feitos por ela, portanto, eu nunca tive muito esse contacto com coisas muito processadas. Não te vou dizer que tínhamos uma alimentação, tipo, imaculada, mas era muito mais esporádica e pelo menos eu sabia que a comida era feita ali, havia esse hábito. A minha mãe sempre cozinhou, a minha avó também. Quando a minha mãe começou a trabalhar fora de casa, a minha avó começou a cozinhar sempre. Depois a minha avó começou a ficar um bocadinho mais debilitada e o meu pai começou a meter a mão na cozinha. O meu pai transformou-se num cozinheiro espetacular. O meu pai cozinha mesmo bem. Mesmo bem. Depois o meu irmão mais velho também sempre gostou de vinhos e de gastronomia. Agora o meu outro irmão começou a ficar grande pró de pastelaria. Portanto, toda a gente faz qualquer coisa de cozinha. Também tive uma prima que teve uma mercearia fina, também sempre me deu imensas dicas de produtos, de receitas, tem assim tipo um paladar muito apurado, tem gosto por cozinha, portanto está assim um bocado nessa... Toda a gente está assim um bocado nessa onda. Toda a gente gosta de comer, não há assim aquelas pessoas que dizem não, eu não tenho muita fome, tenho pouco apetite. Não existe. Não existe, sim. Mas eu acho que eu comecei a cozinhar mais por uma questão de controlo, sabes? Sim. Não foi propriamente porque estava... E eu sinto-me... E eu nunca tive muito aquela coisa de querer estudar formalmente cozinha. Isso até apareceu mais tarde. Depois de eu pôr a mão na massa e de perceber, tipo, ok, eu gosto disto, mas eu não tenho ferramentas. E aí sim, aí senti que se calhar, ainda hoje sinto que me dava jeito a formação, só que entre estar a trabalhar e fazer uma formação assim mais a sério, pá, acho que não tenho... Acabas por ir mais aprendendo a fazer, não é? Completamente, sim. E eu ainda por cima não sou muito de seguir receitas. É uma coisa que eu me tenho apercebido que é, eu adoro ver as pessoas a explicar como é que estão a fazer uma coisa, a perceber-me do que é que acontece ali para depois replicar com outras coisas. E se calhar também é por isso que eu não gosto tanto de pastelaria, gosto mais de comida salgada. Porque, claro, há um espaço maior para a improvisação, não é? Porque eu posso pegar numa coisa qualquer que tenha no frigorífico e usar o mesmo processo, que usei com outros ingredientes para esse. Agora, pastelaria, não é que eu não faça, mas não me dá tanta piada porque eu sinto que se não seguir à risca, vai dar asneira. É uma ciência, não mexe, faz como eles mandam. Como é que tu foste parar à Webka? Perguntei se precisavam de alguém. Isso foi durante o tempo em que estavas a estudar ou durante esse ano em que estavas a descobrir? Não, foi mais tarde, foi em 2017, portanto eu vim morar para o Porto em 2016 e eu estava a trabalhar em comunicação como freelancer na altura, fazia alguns trabalhos para o canal 180. Lembro-me de ter também, eu tenho um bocado falta de noção da timeline aqui, mas quando eu fui morar para o Porto eu fui trabalhar para Serralves também, fui trabalhar para a loja. Naquelas empresas que subcontratam recursos humanos, pronto. E lembro-me de mal ter chegado ao Porto, eu pensava, eu quero trabalhar num sítio qualquer de comida. Então fui tomar café à Miss Pavlova e perguntei, por acaso vocês precisam de alguém? Ela, por acaso precisamos. Fui lá uns dias à experiência. E o Webka foi a mesma coisa. Quando abriu eu percebi que aquilo tinha uma cena diferente que me interessava. Perguntei. E um dia depois recebi uma mensagem a dizer que estavam à procura de uma pessoa e eu fui. E o que é que começaste por fazer? Fui para a cozinha. Eles no início até queriam, porque era só o Tiago e a Lili, e eles tinham uma pessoa na cozinha que entretanto saiu e eles precisavam de uma ajuda na cozinha. Aquilo foi mesmo pouco tempo depois daquilo abrir. E na altura eles também interessava-lhes ter uma pessoa que não viesse muito viciada da escola de hotelaria, coisas assim, e como eles perceberam que eu me interessava por coisas semelhantes e que tinha referências fixe, ou mais enquadradas com aquilo que eles queriam, pronto, pudemos avançar. Só que muito rapidamente, foi muito engraçado, porque eu vi o Época a ser um sítio em que de manhã estava tranquilo e tu podias estar a fazer o almoço e depois davas almoços para ficar o caos de manhã e tu não conseguias fazer nada. Então, muito rapidamente, eu que era uma pessoa sem experiência, começou-se a notar que eu não tinha claro. Essa experiência. Métodos, não é? Não tinha métodos, não tinha rapidez, era insegura, tremia das mãos, pronto, não dá. Então, nessa altura, eu própria até falei com eles e disse, olhem, eu acho que estamos aqui a chegar a uma altura em que eu se calhar, não está a ser suficiente, por muito como esforço, não está a ser suficiente. Pronto, então depois nessa altura eu saí da cozinha, mas eles quiseram a minha ajuda à frente, porque afinal eu tinha também mais experiência em atendimento do que em cozinha, claro. Portanto eu fiquei, e como... eu também gosto de fazer atendimento, eu até gosto de um combo dos dois, por mim está bom. E na verdade acabo por fazer muito isso no bicho, porque também como a cozinha é aberta, eu saio, falo com as pessoas, vou entregar coisas às mesas e gosto. Portanto fiquei na parte da frente, eles arranjaram outra pessoa para a cozinha e foi fixe. Até antes do bicho existir tinha sido o meu trabalho mais longo, 1 ano e meio, grande recorde, nunca fico tanto tempo. nunca tinha ficado tanto tempo num trabalho, portanto gostei muito de estar lá. Só que depois também...
comecei a sentir que estava estagnada, não é? Porque eu já era, modéstia à parte, eu já era muito boa a fazer o atendimento, tipo, não podia evoluir muito mais dali, sei lá, a evolução para mim ali seria se calhar fazer uma formação de barista para conseguir ser barista, porque eu essa parte não fazia, só tirava as coisas básicas, não fazia a parte que tinha a vaporização do leite, mas também não era propriamente uma coisa que me chamasse muita atenção. Então depois acabei por sair de lá e ficar só a fazer comunicação. Eu andava sempre a saltitar de uma coisa da outra. Depois tentei fazer trabalhos de comunicação que juntassem comida, tipo, fazia uns artigos para umas agências, sei lá, que trabalhavam para marcas de cerveja, eu tinha que fazer artigos sobre cerveja e harmonização, ou fiz umas receitas para umas revistas, mas assim uma coisa muito precária, porque não é aquela indústria, tipo Estados Unidos, que há uma Bon Appetit, e tu estás a fazer testes de como é que é a bolacha ou o ovo estrelado perfeito, com a gordura perfeita, e de repente pode estar só... Não existe isso aqui, não é? É uma indústria muito mais pequenina, eu não tinha muito bem por onde me meter. Mas eu já tinha decidido também que não ia voltar a trabalhar em restauração, porque eu sentia a exaustão, aquela coisa de chegares ao sábado e só queres enfiar-te num buraco onde não haja barulho, porque já não aguentas mais falar com pessoas, já esgotaste a tua bateria social toda, estás cansada das pernas, também não te apetece propriamente fazer muito mais nada, o teu hobby que era cozinhar tu já não queres, porque já estás farta de cheirar comida, de beber comida, de tudo, então eu meio que já tinha decidido que não ia trabalhar mais em restauração. Mas assim, de experiências mesmo relevantes na cozinha, é ridículo, porque eu só tive uma. Pouca, pequena, então pequeníssima, e de repente o que é que eu decido? Vou abrir, olha, vou então fazer. Que voltas é que deste aí? Foi em 2021 que fundaste o Bicho com o Pedro? Com os Pedros. E o Pedro. Exatamente, com os Pedros, porque eu saí do Época em 2019, e então desde aí, 19 a 21, eu só trabalhei em comunicação, e eu já tinha decidido que não ia trabalhar em comida e em restauração. O que eu queria... E na altura eu até fui fazer um curso de permacultura para tentar perceber como é que eu podia plantar coisas, porque eu sentia que era mais por aí o meu caminho, era mais a parte anterior ao restaurante, é o plantar e ver como é que aquilo distribuir, era mais por aí. E fui fazer um curso de permacultura e depois disso, ou seja, eu despedi-me do sítio onde estava a full time a trabalhar em comunicação, porque trabalho de escritório não dá mesmo para mim, eu não consigo, eu sou demasiado irrequieta para ficar numa secretária, por muito que eu gosto da função eu não consigo, e aquilo foi fixe durante uns tempos, depois não estava a dar mais e eu inscrevi-me nesse curso, e depois desse curso inscrevi-me num estágio para ir para trabalhar para a quinta de um grupo de restaurantes em Copenhaga. Fazem charcutaria e queijos para a pizzaria, que é o Beast. Os legumes vêm de lá e eles tinham toda a cadeia de valor está integrada, eles fazem tudo, que acho que é o sonho de qualquer pessoa que tenha um restaurante onde faça as coisas minimamente de raiz, é tipo deixar de ter fornecedores, é controlar a cena e fazer tudo de raiz, é espetacular porque reduz os custos, depois também tens uma logística de entregas e um controle sobre a qualidade muito completamente, completamente, acho que é o sonho. Então eu queria ir para lá porque eu queria perceber como é que era a dinâmica, queria perceber, porque eu sou muito má a aprender a fazer coisas à distância, tipo aquele pessoal que aprendeu a fazer uma horta pelo YouTube, eu acho isso incrível, não sou eu não faço ideia, eu vejo uma cena no YouTube, como é que faz um pão, não, eu tenho que estar à beira de uma pessoa, tenho que estar a ver, a mexer, a experimentar, pronto, então eu queria ter essa experiência de campo, só que o que é que aconteceu? Covid. E na altura, foi numa altura em que nós abrimos um bocadinho e depois começaram a aparecer mais casos e fecharam as fronteiras, então eu não fui fazer o estágio. E depois disso, a comunicação, eu acho que o interesse deles também ficou meio disperso, tinha-se perdido ali um momento, timing, pronto. Claro. E eu sempre procurei fazer uma experiência fora de Portugal e saíam sempre falhadas. Eu tentava, no final da faculdade, vou ter uma entrevista aqui agora para um estágio em Berlim, pessoa dá-me ghost, não me faz entrevista. Eu sempre tentei ir para fora, mas nunca aconteceu. E boicotou mais uma vez. Eu, pronto, ok. E coincidiu com a altura que eles estavam a abrir o Bicho e eu comecei a dar umas ajudas, só assim a mandar os bitites, a dizer, olha, podiam fazer isto, podiam usar isto, podiam fazer não sei o quê. Mas por aí, porque na minha cabeça eu não queria mais fazer aquilo. A ideia inicial daquilo, que era ser uma padaria com um pequeno café, foi. Porque percebeu-se perfeitamente que as pessoas queriam pequenos almoços. E o primeiro foi na Póvoa. Sim, exatamente. E a fábrica ainda era com o café. Atualmente são separados, mas antigamente era tudo no mesmo espaço, onde é o café. Sim. A parte de trás era um fabrico. Só que depois, como nós quisemos pôr uma cozinha, não dava espaço para tudo. Eu comecei a dar uma ajuda, só que depois também comecei a levar aquilo um bocado demasiado, não é? Porque depois pensei, se agora vou fazer isto, também quero fazer isto. E eu, então já agora fazia o post também, porque fica melhor. Se for eu, deixa-me escrever, pronto, deixa-me tirar a foto.
Pronto, eu comecei a assambarcar, sim, e eu fui espaçosa. Cheguei lá e dizia, tipo, pessoal, Mas eu quero. começaste pela comunicação? Eu acho que sim, eu acho que dei mais uma ajuda na comunicação, na parte dos copies e de, não, eu acho que vocês deviam dizer mais isto e não aquilo e mais não sei o quê. Pois eu também sou super picuinhas com as vírgulas e com os pontos e foi, não, deixa-me escrever eu. Pronto, comecei com essa cena de meia neurótica e depois comecei-lhes a dar uma ajuda de campo porque eu sentia que eles os dois, quer dizer, era loucura, estava a ser demasiado. Eu lembro-me de estar a fazer esse tal curso de permacultura. Porque eu não estava no bicho na abertura do bicho, porque eu tinha o tal curso, portanto eu falhei a abertura e eu não estava lá. E eu lembro-me de estar a falar ao telefone com o Pedro e ele me estar a dizer tipo, pá, são 10 da noite, nós chegamos aqui às 6 da manhã e estava a ser repetido, porque pá, tu metes-te a fazer coisas. Depois na altura uma amiga deles tinha um casamento e quis que as amostras, a lembrança de casamento fosse um pacote de crackers e eles ficaram infinitamente a esticar crackers e a embalar crackers até não dá mais. E aquilo eu estava a sentir assim um peso do género, pá, eu tenho experiência nisto e eu podia estar só a ajudá-los para as coisas facilitarem. Aliviar, não é? Sim, e depois acabei, ainda por cima estava desempregada, portanto não sabia bem o que é que ia fazer. O meu plano tinha acabado de deixar de existir. Eu pensei, pronto, mais vale, porque eu tenho muito essa cena de eu estou a trabalhar e penso, pá, eu adorava tirar aqui uns tempos para não fazer nada e para procurar outra. Eu não consigo, porque depois eu estou parada e vejo uma coisa assim que dá para trabalhar e penso, não, vou fazer isto, completamente impulsiva e está mesmo ali, não consigo estar parada, então vou. E fui ajudá-los e depois fui ficando, porque depois aquilo, eu comecei também a querer fazer mais coisas, a fazer mais, foi por minha causa, mais de um dos Pedros, não do outro, o outro era um bocado mais resistente à ideia que se começou a fazer prato do dia e almoço e não sei o quê. Portanto, foi começando a partir daí, eu também fui colocando ali coisas que eu gostava de fazer e que não fazia noutros sítios. E de uma forma um bocado mais livre, porque eu ali sentia que não estava propriamente a impressionar ninguém. Não tinha propriamente um chefe de cozinha a olhar para mim e dizer, olha, faz mais assim ou faz mais assado. E a lógica daquilo sempre foi uma coisa relaxada, low profile, não tinha que estar para ali a fazer reduções e fermentados e não sei o quê, embora depois acabei por fazer essas coisas todas, mas era uma coisa muito mais ao meu ritmo, não me sentia tão pressionada, então acabou por ser fixe, porque eu não tinha tanto aquele olhar de avaliação em cima de mim a toda hora, só o meu, então foi mais relaxado nesse sentido e foi fixe, porque também deu para sacudir assim uns certos medos e receios que havia, foi bom. O que é a cozinha do bicho, que começa na Póvoa e que começa depois, e que agora em 2024 abriu no Porto também, Sim. mas o que é a cozinha desse bicho inicial e desses menus do mês Sim. tem de teu? E eu acho que nós temos, eu penso nisto muitas vezes e por acaso é engraçado, porque nós fizemos um prato neste menu que estávamos a provar no outro dia e eu disse, este prato é mesmo a cara do bicho, que não é nada, mas é alguma coisa. Ou seja, não, é que é mesmo, é que o prato... Na sua simplicidade... Não, é que é aquela coisa de, eu não posso dizer que isto é, sei lá... não tem um nome de prato de culinária nenhuma, não é um caril, não é... Eu nem sei nomes de pratos, mas não é nada, não é um gratin, não é não sei o quê, não era nada. Era uma conjugação de elementos que resultava em alguma coisa. Mas não era nada, mas era alguma coisa, ou seja, é muito o género de coisas que nós fazemos, são coisas, às vezes não tem muitas referências de cozinha tradicional, clássica, não são nada referenciado assim a nível de culinária. Sim, mas também para quem não está a ouvir e a ver perceber, não é? Há um puré, há um legume que está grelhado, há um vegetal que está fresco. E é mesmo um puré. Há um pickle, há uma leguminosa que está estufada. E de repente... Há um crocante, há um fruto seco caramelizado. Era a junção dos elementos que fazia sentido na boca. Tens um cremoso, tens um ácido, tens algo que tem mais salto, tens Exatamente, era isso. E eu senti que a dada altura tu esqueces-te um bocado do que é que são as tuas coisas que estás a fazer, porque também estás em piloto automático e vais fazendo. Depois uma coisa que eu acho que acontece quando cozinhas muito é que o teu paladar parece que não confias mais no teu paladar. Fica anestesiado de alguma forma, não é? Exatamente, tudo sabe ao mesmo, tu já não gostas das coisas que tu cozinhas, já não tens propriamente energia criativa para estás a fazer uma coisa muito fora da caixa, porque parece que estás sempre no mesmo loop, e por isso é que é importante ir a outros sítios, que é para de repente provares um ingrediente diferente ou uma técnica diferente e, coitados, esses estão presos no loop, mas tu vais lá, como não estás no loop, está bom. Não estás no loop deles, não é? Exato, estou no meu. Então...
E quando fizemos aquele prato foi tipo assim meio ok, passou algum tempo, mas é mais isto, é mais por aqui. Porque eu acho que no início, quando abrimos, como tínhamos outras pessoas na cozinha, acho que não foi a mesma coisa, não foi aquela passagem de testemunho perfeita. Então, agora que demos um passo atrás e que estamos nós outra vez mais envolvidos na parte da cozinha, acho que conseguimos resgatar ali algumas coisas. Mas tu consegues definir de fora olhar para a cozinha do bicho e ver que há ali uma identidade? Sim, eu acho que o que nós de fora conseguimos perfeitamente. Eu acho que é uma conjugação entre ser negligente que a vê e muito preocupado que a vê. Explica-me essa receita. Ou seja, o empratamento está bonitinho, mas está meio que tudo atirado lá para cima. As coisas são muito simples, meio que tu consegues replicar em casa, mas depois tens um elemento que se calhar a tua mãe não vai ter em casa, tipo uma cenoura fermentada ou um picklezinho. E depois acho que há um cuidado na conjugação das coisas, na qualidade dos ingredientes, óbvio, e em tentar usar coisas que sejam da época e de forma diferente. Por exemplo, na Póvoa isso era muito gritante no início, sei lá, tu fazes uma sopa das selgas, ninguém sabia o que era. E de repente as pessoas estavam a dizer, pá, eu como muito melhor desde que isto abriu, porque eu agora, em vez de ir não sei onde, almoçar bem aqui, como sopa todos os dias, sinto que como muito mais legumes, até sinto que estou melhor da barriga. As pessoas diziam isto, eu ficava mesmo feliz. Eu que ainda por cima tinha começado a cozinhar por causa disso, eu ficava, oh meu Deus, achava super fixe. E as pessoas dizerem-me que tinham mudado os hábitos. Depois eu sei comer uma sobremesa no final, mas pronto, vamos ignorar essa parte. Uma sobremesa zona, calma. Sim, sobremesa zona, exato, ainda por cima, doses gigantes. Assim que nós no início éramos ridículos com as porções de sobremesas, era uma cena assim mesmo absurda, que era, pá, sim, as rabanadas eram paralelepípedos. Sim, e essas ainda são, por acaso, essas ainda são. Parece um paralelo a calçada então, portuguesa. sobretudo quando nós vemos que é para alguém conhecido, é tipo, corta uma fatia mais grossa. Meu Deus! Sim, mas essa cena acho que foi das coisas mais importantes, das pessoas dizerem que tinham mudado os hábitos, ou por exemplo, pessoas velhinhas que iam lá, compravam um pão e diziam, eu não gostei, achei muito azedo, mas eu vou experimentar este. E de repente já estão a dizer que não conseguem comer outro, porque este é que é bom e os outros não sabem a nada. Acho isto maravilhoso. Era das coisas que eu mais gostava no início, nem é propriamente as pessoas dizerem que está muito bom, nem é tanto isso, é só as pessoas dizerem que mudou a vida delas, que mudou a forma como elas olham para a comida, que agora se calhar comem menos disto porque ficam muito mais saciadas com o pão. Sentiste isso com o pão também? Sim, muito mesmo. Muito. Havia muitas pessoas que já conheciam pão de fermentação natural e depois outras acabaram por ir porque ouviam ou porque é um sítio diferente, iam lá ver, mas havia muitas pessoas que se queixavam do pão ao início, mas muitas mesmo. Isto é ácido, é azedo, sobretudo pessoas mais velhas que iam lá. Que é estranho, não é? Porque essas pessoas mais velhas eram as que comiam o pão. E muitas diziam, é esquisito, olha, faz lembrar o pão que eu comia quando era pequena, como se fosse mau. Mau, sim. Sim. E de repente começaram a ser as pessoas que iam lá sempre, regularmente comprar o pão e elogiavam e levavam, olha, agora vou levar isto para o meu filho, para a minha neta, que eles gostam muito, ou vim cá buscar para eles. Isso para mim sempre foi das cenas mais fixes. E senti que as pessoas eram regulares, que era uma coisa que elas iam e voltavam. Nós sabíamos que não estávamos propriamente a inventar a roda e eu ainda tenho isso super bem definido na minha cabeça. Eu acho mesmo que nós não estamos a inventar a roda, é só ter um cuidado do início ao fim, claro, que faz com que a coisa seja diferente. E eu acho que é uma coisa que toda a gente que trabalha em cozinha sabe. Nós vamos aos sítios porque a comida é boa, ok, mas é mais do que isso. A comida até pode ser normal, mas depois tudo o resto, se as pessoas forem simpáticas, se o sítio for fixe, e leva a experiência. Tu não te lembras propriamente do que tu comeste, tu lembras-te... Como tu te sentiste. Como tu sentiste quando comeste aquilo, com a pessoa que te atendeu, com a pessoa que encontraste, no sítio onde estavas, se a música estava boa, se estava sozinho a entrar pela janela, é mais por aí, é o pacote completo. E então eu acho que nós, de uma maneira modesta, até temos tocado em vários pontinhos que fazem a coisa funcionar. O que é que foram assim os grandes desafios de abrir o bicho? Podes filtrar. Foram ou são? Não, mas de abrir um bicho na Póvoa, que depois em 2021 e depois passado 3 anos abrir um bicho no Porto com uma outra dimensão, não é? Sim. Com um espaço maior. Vocês mantêm a fábrica na Póvoa? Sim, isso é um dos fatores de logística. Aliás, nós sentimos logo isso quando a fábrica saiu do mesmo espaço físico da cafetaria. Eu acho que toda a gente tem este desejo que é
arranjar forma de juntar as duas, porque é muito mais fácil, sim. De estarem no mesmo espaço. No mesmo espaço, sim. Tornou-se uma logística de liga, manda mensagem para saber pequenas coisas. E agora com 2 sítios diferentes, ainda mais. A verdade é que nós agora também temos uma lógica de entregas, por causa do nosso trabalho de revenda, que permite também as coisas chegarem até ao Porto de uma forma muito mais fácil. Por um lado facilita, a produção está centralizada, por outro, pronto, é como se nós fôssemos clientes de nós mesmos e estivéssemos à espera que chegue o nosso fornecedor. Pronto, e há dias que é mais complicado, dias de trânsito, de chuva, pode alterar completamente a dinâmica. Isso é um desafio. Pois eu acho que o desafio maior é sermos exponencialmente muito mais pessoas a trabalhar. E isso, para mim, eu acho que toda a gente que trabalha com pessoas diz isto, mas acho que é a cena mais difícil. Tens que garantir que toda a gente está satisfeita, que toda a gente está antenado com aquilo que tu queres, toda a gente está na mesma página, tens que gerir muitos esforços, tens que gerir as férias, tapar buracos, estar a contar com imprevistos, tens que chamar a atenção às vezes, também não é uma coisa, pronto, fácil para quem se calhar nunca teve esse papel noutro sítio. Tens que estar a pensar no teu trabalho e no dos outros. Essa eu acho que é a parte mais complicada, de gerir os recursos humanos todos. Isso ajudou-te a superar aquelas inseguranças que tinhas anos antes? O facto de seres forçada a fazer e a teres que... Sim, é assim, por um lado sim, porque ou seja, o facto de tu quereres muito uma coisa de uma certa forma acaba por ser superior ao facto de se calhar teres vergonha ou estás tímida para dizer alguma coisa. Por exemplo, isso acontece muito quando alguém vai lá propor alguma coisa. Eu gostava de fazer uma exposição aqui, e tu vês o trabalho da pessoa e tu achas que não faz sentido para o sítio. E eu não tenho problemas nenhum em dizer que não, porque eu prefiro dizer que não do que dizer sim e depois ter que levar com aquilo. Estás a perceber? Uma coisa que não tem nada a ver. Então aí eu já não penso muito. Mas para mim ainda é um desafio grande o falar com as pessoas que trabalham comigo e impor certas coisas, às vezes, porque é preciso. Ou explicar, ou gerir respostas que às vezes te dão que não são as mais adequadas. Porque depois também acontece muito, eu acho que é uma coisa que acontece muito, que é quando tens um aspecto assim mais novinho ou assim, as pessoas abusam automaticamente. Então às vezes é um bocado difícil de impor limites. Eu não gosto de estar a criar um ambiente em que eu sou temida, ou sou antipática, ou sou sisuda, porque eu não sou assim. Portanto, eu não vou para lá, não vou chegar lá e não vou fazer piada, quer dizer, não dá, porque eu também iria ser muito infeliz. Só que há pessoas que conseguem perceber que há limites e há outras que não, pronto. Depois também é uma coisa que também vem com a maturidade, e nós no início tínhamos pessoas muito jovens a trabalhar connosco e era mais difícil. Acho que à medida que também o projeto foi crescendo, nós fomos conquistando a possibilidade de atrair pessoas com mais experiência. E pessoas com mais experiência, que já trabalharam com outras pessoas que se calhar são mais rígidas, também têm outra postura no trabalho. E eu acho que isso também foi muito importante para nós, isso de conseguirmos agora conquistar o interesse de algumas pessoas que já... Nós não trabalhamos só com as pessoas que nos aparecem. Também já podemos escolher um bocadinho, ou propor, ou estarmos um bocadinho mais confortáveis, se calhar, para propor condições melhores a uma pessoa que se calhar nós achamos que ia fazer a diferença no projeto. Isso também é fixe. Mas eu acho que os desafios continuam a toda a hora. Sei lá, por exemplo, agora um desafio também termos aberto no Porto é de nós termos 2 páginas no Instagram e das solicitações terem redobrado, não é? Tens que fazer comunicação nos 2 sítios, tens de estar atento às mensagens dos 2 sítios. Quando fazes comunicação de alturas importantes, por exemplo, produtos de Natal, é nos 2 sítios, é tudo, as dúvidas aumentam, as perguntas aumentam, tudo é aumentado, sim, são 2. E às vezes estou um bocado aquela, isso também é uma coisa que às vezes me dá, que é aquela coisa do... Parece que só tens paz quando a porta está fechada, porque mesmo que eu tire um dia de folga e aquilo esteja aberto, eu sinto-me na obrigação de saber como é que o dia correu, de fazer a comunicação daquele dia, porque senão não existe nada no Instagram e parece que nós não existimos. Sentes muito eu pelo menos sinto essa pressão, eu não consigo desligar assim, porque eu sinto que era a minha obrigação ter feito aquilo. Pronto, e agora está pior porque são 2, não é? Sim, então tens mais esforço, mas eu acho que no fundo é isso. Como é que se gera a vida pessoal com... Pois. Com ter um negócio em 3 sítios. É assim. Tem 2 lojas. Sim, são 3, não, já chegam a ser 3, sim. É assim, há partes disto que para mim são boas, porque eu às vezes também tenho liberdade para fazer coisas se calhar que não faria, não é? Sei lá, às vezes tenho alguma flexibilidade de horário
que se calhar não teria noutro trabalho. E eu gosto disso porque era como eu te estava a dizer há bocado, eu odeio trabalhar parada no mesmo sítio das 9 às 5. E embora o trabalho de restauração seja extenuante, eu prefiro estar extenuada porque tive 8 horas ou mais de pé do que estar extenuada porque passei o tempo todo sentada e fiz uma pausa para almoçar, não sei o quê, não é muito o meu perfil. Mas é difícil gerir a ansiedade. Eu ainda ontem estava a falar com uma amiga minha que estávamos a dizer que o trabalho da restauração é mesmo cansativo porque tu és atropelada durante 5 dias, e depois, nos 2 dias em que estás de pausa, pá, toda a gente se queixa disso, não é? Que as folgas são poucas, não consegues recuperar. Mas no nosso caso, nós temos que fazer uma recuperação física e mental muito grande. Porque é duro mesmo. E eu sou uma pessoa ativa e fico, às vezes, cansadíssima de passar ali. Porque é barulho, é falar com pessoas, é estar de pé, carregar as coisas, é pensar ao mesmo tempo. E é esse trabalho operacional misturado com o trabalho de gerir. Conflito. Pensar em coisas criativas, estratégicas. Estoque. Sim, eu agora que voltei a estar mais presente na cozinha, eu já disse, pá, estas coisas aqui que eu estou a dizer, não quero saber mais, decidam vocês. Porque eu tenho que escolher depois também as coisas que eu tenho que gerir, e eu já faço muitas coisas ao mesmo tempo, e toda a gente sabe que nós fazemos coisas ao mesmo tempo, mas elas não ficam tão bem feitas. Portanto, muitas vezes eu estou na cozinha a olhar para a roda dos pedidos, mas às tantas entra uma mensagem no Instagram, eu percebo que é uma coisa para agora, de uma reserva, uma coisa assim, então eu sinto que tenho a obrigação de responder. Ou alguém no nosso grupo de trabalho que está na POBA pergunta se há não sei o quê, e para mim, eu também sou muito má a gerir prioridades. Para mim, se apareceu, é tudo na hora, eu tenho que resolver tudo já. É essa pessoa que está a pedir comida e a pessoa que está na POBA a fazer uma pergunta, para mim tem tudo o mesmo nível de importância. Portanto, péssimo. Mas é complicado, porque depois também eu sentia que muitos dos meus hobbies eram relacionados com comida, então às vezes parece que estás num loop infinito de trabalho, porque tu sais para ir comer fora, mas tu não estás bem só a usufruir da refeição, tu estás a avaliar tudo o que estão a fazer, a comida, o sabor, era fixe fazer isto, era fixe fazer aquilo, então, sei lá, o que resulta para mim é extravasar energia. Tipo, Que te relaxa? Fazer exercício, tem que ser, senão não dá, porque fica impossível, ninguém matura. Toda a gente sabe que eu tenho que, se eu tiver que sair 2 horas mais cedo para ir fazer uma coisa divertida, para mim é melhor para toda a gente. Ela vai embora mais cedo. É melhor, acredita, é melhor do que eu ficar aqui. Mas, no fundo, relaxar é isso, é mexer-me, fazer coisas que impliquem movimento e ficar cansada e sentir que fiz uma coisa. E faço coisas também à mão, que também acho que é uma cena fixe, estou mais concentrada. Aprender coisas novas é uma cena que eu gosto muito, que eu tenho que sentir que não estou refém do trabalho, que há coisas extra que é preciso fazer. Pá, e eu, pessoalmente, sinto muito vontade de estar sozinha, para relaxar. Porque, por exemplo, há aquelas pessoas que, imagina, depois do trabalho, queres ir beber uns copos com os amigos, queres ir sair. Calma, eu não gosto nada de ter coisas marcadas a seguir a um dia que eu sei que vai ser intenso, tipo um sábado ou um domingo, odeio. Pois. Eu até me forço a ir mais, porque eu sou sempre super resistente a essa ideia, depois chego lá e foi fixe. Sim, parece que fui eu que marquei e tal, também. Mas eu preciso muito de passar tempo sozinha, sossegada, sim. E de sentir que há um dia em que eu não sou obrigada a fazer nada. Eu até vou fazer coisas, mas eu posso estar tranquila a escolher as horas a que vou fazer. E agora é para estabilizar ou é para continuar? Não, eu pessoalmente eu quero estabilizar, mas pronto, a democracia nas empresas funciona assim, não é? Um tem que ser de braço no ar, mas eu acho que toda a gente quer estabilizar. Acho que sim, porque precisamos um bocado. Foi um crescimento muito rápido, correu tudo bem, mas a verdade, eu também dizia isto muitas vezes, acontecem tantas coisas boas e nós às vezes nem estamos parados a usufruir. Um bocadinho só. Não, estás só preocupado com a cena a seguir. Isso também é muito exaustivo e também não é justo também, porque quer dizer, estás a conquistar coisas, mas não estás propriamente a usufruir ali aquela velocidade de cruzeiro que está fixe. Não, estás sempre preocupado com alguma coisa ou querer fazer até outra. Porque são investimentos muito grandes. Muito grandes, de tempo, de energia. Pá, ficou toda a gente muito, muito, muito exausta depois da abertura do Porto. Foi duro a cena da abertura, porque depois as obras são chatas, atrasa, a pessoa que vinha trabalhar contigo deixa-te na mão no dia anterior e afinal tens que procurar outra muito rápido. E depois a própria energia que as pessoas depositavam, que é quando é que abre? Ai, que fixe, já abriu, e, e tu nem estás a conseguir acompanhar aquela energia alta porque tu estás muito, muito cansada. É importante estabilizar durante uns tempos até porque há muitas coisas a ser melhoradas agora que temos 2 espaços. Portanto, se nos metêssemos agora noutra, era o fim. E para quem nunca ouviu falar do bicho e está a ouvir pela primeira vez, ou a ver, sim. O que é que as pessoas podem esperar do que se pode comer e beber? Ok, então,
nós temos uma produção de padaria de fermentação natural e pastelaria, tudo feito por nós, portanto, podem ir só lá, só comprar pão ou só pastelaria e ir para as vossas casas. Se quiserem comer lá, nós fazemos... os nossos pratos são vegetarianos, não por nós sermos vegetarianos ou por sermos contra o uso de proteínas animais, é só uma coisa que aconteceu assim e nós mantivemos, até nem pomos de parte não utilizar para sempre proteína animal, mas o que é mesmo importante para nós é termos coisas da época, o máximo de coisas produzidas em Portugal. A maior parte das nossas coisas são de produção biológica, outras coisas são de produção controlada ou de pessoas que até seguem métodos biológicos, como os nossos fornecedores de legumes, mas que não são certificados porque a logística... Não é fácil também a certificação. É chato e eu também não quero ser radical com isso. Eu sei que às vezes as certificações também são um selo só e que há empresas que não têm valores tão fixes quanto outras que não são biológicas. E coisas feitas o máximo dos máximos de raiz. Pronto, tudo feito por nós. Se há uma maionese qualquer, fomos nós que fizemos. Se há um molho, fomos nós que fizemos. A gente só ainda não plantou mesmo. Era como eu estava a dizer ao bocado. Ainda não se plantou, sim. Eu faço a comida que eu gostaria de comer. Portanto, se eu não faço em casa uma coisa com produto para desenrascar, para despachar... também não vou fazer ali. Tipo, se nós somos 100% honestos, nós nunca escolhemos as coisas. Claro que nós temos que avaliar custos das coisas, mas não é só isso que está ali em causa. E se uma coisa for um bocadinho mais cara, mas for exponencialmente melhor no paladar, e se o fornecedor for melhor, nós vamos optar por isso. E isso é uma garantia que eu posso dar tranquilamente. Não tiramos areia para os olhos de ninguém. O que é que as pessoas podem beber? Beber, nós temos algumas bebidas feitas por nós, temos sempre umas limonadas com xaropes que nós vamos fazendo. Em tempos tivemos uma kombucha feita por nós, a saudosa, mas estava a tornar-se uma logística muito difícil. Agora trabalhamos com aquela kombucha, temos vinhos da Netcool. Na Póvoa, como tínhamos um prato que tinha ricota, estamos a fazer uma limonada com o soro da ricota. Uau. Sim, cerveja da Musa, à pressão. Temos um vinho de pressão da Netcool, que fomos tipo o cliente zero do vinho à pressão deles, também muito fixe. De bebidas, eu acho que é isso. Temos aquela kombucha. Sim, o café da SEO, exatamente. Temos uma colaboração com a SEO, que temos um café que eles tinham, que nós escolhemos e que é só para nós. Tentamos ter a mesma lógica que na comida. Tentamos fazer o máximo de coisas de raiz e depois vamos buscar outras coisas a fornecedores que nós achemos fixe, que partilhem os mesmos valores que nós, que tenham produtos interessantes, diferentes. É isso. Que relíquia do teu enxoval, literal ou metafórica, é que tu gostavas de deixar para as próximas gerações de cozinheiras, restauradoras, empreendedoras da comida? Esta é para pensar. Nós aqui temos tempo, gente. Nós aqui temos tempo. E eu acho que a relíquia que eu deixo é... acho que é espaço para tentativa e erro. Boa. Para estarem seguros de que dá para fazer uma coisa não calhar tão bem. E se calhar até vai ser chamada a atenção, mas não é o fim do mundo. Que lindo. Sim, e uma relíquia para mim própria também. Que é Obrigada. 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 Eu tenho uma surpresinha. Meu Deus. Sim? Sim. Queres uma surpresa? Quero. Vamos a uma com surpresa. as crianças. Tadá! Uau! Então, queijo Castelões, rei dos queijos curados desde 1989. Nós nem projeto, nem nada. Nada, nós nem éramos nascidos. E ele já aqui a batalhar nos sempre queijos. nas nossas mesas desde que nós nascemos. Sim. E nesta também. Que fala das heranças, não é? Das nossas vidas. Vamos provar? Vamos. Temos aqui um original e um de cura especial com a casca de pimentão. Muito bem. Tchim, tchim. Vamos começar por este, ok. Bom. Queres ilustrar? E está mesmo fresquinho. Está mesmo... Muito amanteigado. Muito amanteigado. Não, é bom. É um nível bom. Não tem um sabor muito forte, não tem aquela textura muito amanteigada também que eu não sou apreciadora. Não adoras? Não. É muito fixe. E este nota-se que é mais firme porque o interior não está tão... Bora lá. Pois tá tu tão... percebes destes. Não, estou só a olhar e a comparar. É visual. E é mesmo. É, não é? Muito bom. E apesar da pasta estar só na casca, ainda se sente alguma... Sim.
Mais apimentado um bocadinho, não Um é? bocadinho, sim. O sabor deste também é um bocadinho mais forte. É suave na mesma? É suave na mesma, mas é um bocadinho mais pungente, sim. É interessante este aqui. Então, e o que é que tu fazias com um ou os dois queijos para aqui, para a nossa bela equipe? Meu Deus do céu, que pressão! O que é que eu fazia? E eu acho que isto aqui fica bem com coisas doces assadas, tipo peras assadas, uvas assadas. Então eu acho que fazia uma tosta com pão do bicho, como é óbvio, não vamos buscar pão do sítio. E fazia uma tosta com o queijo e com coisas assadas. E depois tomilho fresco, com os frutos secos para dar um crunchy. Obrigada por teres vindo, gostei mesmo muito de receber. Eu também gostei muito, obrigada. Espero que as pessoas tenham gostado de conhecer. Eu também espero. Esperamos Não queria nada. que vocês tenham gostado de conhecer a Teresa, que nós gostamos muito dela. Obrigada também a vocês por terem estado desse lado. Obrigada a Queijo Castelões por nos ajudar a trazer este programa até vocês. Se nos estão a ouvir no Spotify, eu pedia-vos que fizessem um comentário, deixassem umas estrelinhas, não menos do que 5, que voltem para ouvir novos episódios antigos. E se nos estão a ver no YouTube, podem subscrever o canal Pança, não é? Obviamente. Podem deixar um comentário, deixar like neste vídeo, assistir a todos os outros episódios e programas que andam por aí, seguir-nos nas redes sociais e seguir também as redes sociais do Bicho, em bicho.porto, bicho.póvoa e até à próxima. Obrigada. Tchau, beijinhos. Tchau.